Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é a professora Ale Matos. O que a gente vai trabalhar hoje? Vamos dar uma retomada, em parte dos conteúdos que nós trabalhamos esse primeiro trimestre. Beleza? Só para a gente dar uma relembradinha, para a gente poder seguir com o conteúdo agora no finalzinho desse trimestre. A gente comentou, começamos a trabalhar com os conjuntos numéricos, revisamos todos os conjuntos numéricos. Em seguida eu mostrei para vocês os conjuntos, as representações dos elementos dos conjuntos, os subconjuntos que se formam a partir de um determinado conjunto, as operações união, interseção, diferença, complementar. E aí muitos falaram, professora, mas para que a gente aprende tudo isso? E a gente começou a mostrar situações que envolvem esses conjuntos, probleminhas envolvendo os conjuntos. Beleza? Retomamos também a ideia de intervalos, então apresentamos como que eu posso representar determinados elementos de um determinado conjunto na forma de um intervalo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar? Olha só, a primeira coisa que eu queria relembrar vocês, a relação entre elementos e conjuntos, que foi uma dúvida que surgiu no início, que eu até brinquei com vocês, falei, pessoal, vamos fazer uma alfabetização a respeito de conjuntos, as suas partes, os seus elementos, os seus subconjuntos. Aí a gente começou assim, eu brinquei com vocês assim, vou criar um exemplo aqui para depois a gente partir para esse exercício. Cria um conjunto C. Ah, professor, a gente aprendeu que a gente pode representar um conjunto C na forma de diagrama, na forma da propriedade e na forma de chaves. Aí eu vou criar um conjuntozinho com os elementos, só dois elementozinhos, 1 e 2. Aí a primeira coisa que eu falei, gente, quando a gente define o conjunto, a reunião de algumas coisas, de alguns elementos, quem faz parte desse conjunto a gente chama de quê? De elemento. Aí você falou para mim assim, professor, os elementos desse conjunto, a gente escreveu no caderninho, os elementos desse conjunto são nada mais, nada menos que o 1 e o 2. Perfeito. Aí a gente foi trabalhar com a ideia de subconjuntos, ou seja, a partir desses elementos, que novos conjuntos eu poderia fazer? A partir desses dois elementos, 1 e 2, ou seja, os subconjuntos possíveis do meu conjunto C. Prof, você colocou como propriedade que o conjunto vazio, que a gente representa assim ou assim, ele era subconjunto de todo o conjunto. Beleza. Você também mostrou pra gente, professora, que o próprio conjunto, ou seja, o conjunto C com os elementos 1 e 2, também é um subconjunto dele mesmo. Beleza, então aqui eu já tenho dois subconjuntos. Prof, aí você mostrou que com o elemento 1 eu posso criar esse novo subconjunto aqui, Mas eu podia pegar só o elemento 2, prof. Aí você concorda então que você já conseguiu construir aqui, 4 subconjuntos do conjunto C? Aí eu ainda mostrei para vocês, galera, quando a gente faz um conjunto com os subconjuntos de um determinado conjunto C, a gente considera ele como sendo um conjunto das partes. Então o conjunto das partes aqui, eu poderia representar assim, o vazio, o próprio conjunto 1 e 2, somente o 1 e somente o 2. Isso era o conjunto das partes, que é o conjunto formado pelos subconjuntos de C. Aí você ainda lembra de mais uma coisinha. Professor, a gente não precisava desenhar, escrever todos os subconjuntos para determinar quantos subconjuntos é possível. Aí eu falei, exatamente. Aí vocês aprenderam que bastava pegar 2 elevado ao número de elementos que o seu conjunto tinha. Por exemplo, o meu conjunto C tem quantos elementos? 2. 2 ao quadrado é quanto? 4. Então eu sei que ele tem um total de quantos subconjuntos? 4. Então os elementos do conjunto das partes são quantos ao todo? 4. Beleza? Isso foi quando a gente estava trabalhando a ideia então do conjunto e dos subconjuntos. Aí a gente começou a trabalhar com a ideia de pertinência, Por exemplo, quando eu estou trabalhando com os elementos do meu conjunto, eu vou relacionar eles ao conjunto usando os símbolos pertence ou não pertence. Como assim, professora? O elemento 1, ele pertence ao conjunto C. Perfeito. Em compensação, quando eu vou representar subconjuntos, eu não utilizo o pertence e o não pertence. Eu utilizo está contido em C. Ou então, não está contido, vou inventar um subconjunto aqui, ou então, não está contido no conjunto C.
Então, quando eu trabalho com elementos e conjuntos, pertence e não pertence. Quando eu trabalho conjunto e subconjunto, contido, não contido, contém e não contém. Tudo bem? Prof, eu tinha entendido tudo numa boa. Só que aí quando você começou a colocar como se fosse o vazio dentro de um conjunto, como se fosse um subconjunto dentro de um conjunto, eu fiquei um pouco confuso. E isso foi um comentário de muitos de vocês. Então, para a gente dar uma clareada, né, uma retomada, eu coloquei esse exemplo aqui. Ó. Venham comigo, por favor, me acompanhem. Primeira pergunta que eu te faço. Esquece os itens. Olha para o seu conjunto A. Vamos lá. Tenta você escrever no seu caderninho quem são os elementos do meu conjunto A. Aí você vai falar, ué, professor, os elementos do meu conjunto A são nada mais nada menos que o 1 sem a chave, que o 1 entre chaves e que essa bolinha vazia aqui, professora, que lembra muito para mim, toda vez que eu vejo, lembra muito o conjunto vazio. Beleza, não tem problema nenhum. Quando eu estou olhando como um elemento, é um elemento só. Tudo bem? Vamos já matar. Se eu tenho esses 3 elementos, você concorda que o total de subconjuntos vai ser 2 elevado a 3. Eu vou ter um total de 8 subconjuntos formados ali. Tudo bem? Numa boa? Beleza, prof. Quando agora eu começo a relacionar esses subconjuntos, vamos escrever alguns desses subconjuntos. Aí você fala assim, professora, o vazio ele já é subconjunto de todo conjunto. Propriedade. O próprio conjunto A, ele também já é o quê? Um subconjunto dele mesmo. Aí, prof, eu posso começar a pegar os elementos que estão ali. Então eu posso criar, usando esse 1 aqui, ó, o meu primeiro subconjunto. Mas eu podia pegar o 1 entre chaves. Ô, professor, então calma aí, você vai criar um subconjunto, vai ser de quem? Desse elemento que está entre chaves 1. Tudo bem? E assim por diante, gente. A gente tem 8 possibilidades de fazer aqui. Numa boa? Vamos tentar agora, então, julgar os itens. Por quê? Eu preciso ver se você sabe relacionar o elemento com o conjunto e o subconjunto com o conjunto. Olha o primeiro item. Os 3 elementos do conjunto A são 1, chave 1 e bolinha cortada. Professora, perfeito. Primeiro item, certinho. Segundo item, o conjunto A, ele apresenta 8 subconjuntos. Olha lá. Podendo dizer que é isso aqui mesmo, professora? Lembra pra gente que caiu na nossa avaliação geek e muitos de vocês tiveram dúvida. O que é esse MPA? É o número de elementos do conjunto das partes de quem? De A. Professor, o conjunto das partes de A é justamente o conjunto formado pelos subconjuntos de A. Se eu tenho 8 subconjuntos, então quantos elementos eu vou ter lá? 8. Perfeito. Agora vamos brincar. 1, gente. 1. O elemento 1 pertence a A? Pertence, prof. Aí agora vem a dúvida de alguns. Gente, isso aqui é elemento? É, prof, olha lá. É elemento. Então ele também pertence? Pertence também. Por que algumas pessoas têm dúvida? Porque as pessoas pensam assim, prof, se eu pegar esse 1 aqui, eu posso criar um subconjunto, olha lá, que vira a chave 1. Se ele é subconjunto, eu vou dizer que ele está contido, ou não está contido. Beleza. Eu posso ler isso aqui, então, como um subconjunto de A? Posso, gente. Perfeito. Então ele também está certo. Belezinha? Galera, bolinha cortada. Bolinha cortada que parece o vazio é um elemento? É. Então ele pertence? Pertence. Professora, mas bolinha cortada ou entre chaves sem nada dentro é também o quê? É vazio. E vazio é subconjunto de todo conjunto, professora? É. Então ele está contido? Caramba, prof. Então eu tenho que só avaliar isso exatamente. Você tem que verificar, gente, se ele está sendo lido como um subconjunto ou como um elemento. Tranquilos? Numa boa? E assim que a gente trabalhou com a ideia de pertence, não pertence, contido, não contido, a gente começou a operar esses conjuntos. E eu apresentei algumas operações. A primeira foi a união. O que era a ideia da união? Falei, gente, estamos aqui em sala. Eu tenho um grupo de alunos que estão com a camiseta branca e tem um grupo que está com a camiseta azul. Se eu unir esses grupos, camiseta branca e camiseta azul, eu vou ter a sala inteira aqui. A união, pessoal, é pegar os elementos que estão de um ou estão de outro conjunto. O conjunto da camiseta branca com o conjunto da camiseta azul.
Ou seja, é uma união geral, pega todo mundo. Olha o exemplo que eu coloquei. Eu tenho o conjunto A aqui, ó, acompanha. O conjunto A são os elementos 1, 2, 3 e 5. O conjunto B são os elementos 0, 6, 4 e 2. Se eu juntar tudo, gente, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha lá a união aqui, ó. Olha que maravilha. O que vem a ser a intersecção? É o que acontece ao mesmo tempo, em ambos. Professora, o que está nos dois, que a gente está visualizando aqui, ao mesmo tempo, quem é? É o elemento 2. Então, a interseção é o que está em comum. Beleza? Então, em comum eu tenho o 2. Para te mostrar, olha só que interessante. Olha para o meu conjunto A. Meu conjunto A aqui, professora, eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 5. Tudo bem? Vocês concordam que o 1, o 5 e o 3, eles fazem apenas parte de A? Eles não estão em nada, nada, nada em B. Assim como se eu olhar para o B e falar assim, o que seria então o A menos B? Ué, professor, é o que está apenas em A. 1, 5 e 3. Posso fazer agora a segunda pergunta. Ó. E o que seria B menos A? É aquilo que pertence apenas a B, ó, exclusivamente a B. 0, 4 e 6. Tudo bem? Vale a pena a gente refletir. Será que todos os conjuntos eles vão ter interseções entre eles? Não necessariamente. Cria um conjuntinho aqui, ó, com elementos pares, cria um conjuntinho com elementos ímpares. Tem como um número ser par e ímpar ao mesmo tempo? Não, professora. Então eu descrevo o conjunto A e o conjunto B, e não existe uma interseção entre eles. Toda vez que não existe uma interseção entre eles, o nome dos conjuntos, a gente fala que eles são chamados de disjuntos. Ou seja, eles não têm um elemento comum aos dois. Ou seja, não existe isso aqui, ó. Não existe essa interseção. Ok? Então eles são disjuntos. Tudo bem? Quando a gente faz a interseção, dá um conjunto o quê? Vazio, com nenhum elemento. Tá aqui, isso foi o... Belezinha? Então a gente viu união, interseção. Em seguida a gente viu o que a gente chama de diferença. Prof, repete aí pra gente. O que vem a ser a diferença entre dois conjuntos? Quando eu falo para você que eu quero a diferença do conjunto A com o B, eu estou te dizendo assim, o que pertence apenas em A, exclusivo em A e não em B. Nós vimos como diferença entre dois conjuntos. Olha o exemplo que eu coloco aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 0, 2 e 4, 6. Quando eu viro para você e falo que eu quero A menos B, qual é o conjunto formado por A menos B? O que tem em A, apenas em A, gente? Olha lá, o 3 está apenas em A, concorda? Não está em B. O 5 está apenas em A também. E o 7 está apenas em A também. Se eu perguntar para vocês agora o contrário, o que é B menos A? Ou seja, o que faz parte de B e que não faz parte de C, de A de jeito nenhum? O 0, prof. O 2 está nos dois. O 4 e o 6. Tudo bem? Isso é a ideia da diferença entre dois conjuntos. Vamos lá. Professora, vamos lá. Na prática, onde a gente vai utilizar essas ideias de união, interseção, de conjuntos na vida? Vem comigo. Foi feita uma pesquisa com clientes de supermercado. Verificou-se que 150 pessoas compram leite da marca C, 75 compram o da marca P. Sabendo que foram pesquisadas 200 pessoas e que todas elas compram leite de alguma marca, ou da C ou da P. O que ele está querendo te mostrar? Vai ter assim, ó, vou representar na forma de diagrama. Pessoas que compram tipo C e pessoas que compram tipo P. Pelas informações que ele me dá, olha o que ele fala. Quantas pessoas compram, gente, do tipo C? 150. Então, o número de pessoas que compram do tipo C, então o número de elementos do tipo C, 150. Tá, prof, não adiantou muito, porque ó, C é tudo isso aqui. Beleza. Vou pegar agora o número de pessoas que compram da marca P. São 75. Marca P, 75. Vocês concordam que pode ter gente que compra das duas? E quem compra das duas, eu não posso contá-la duas vezes. Tudo bem? Numa boa. Determine quantas compram leites das duas marcas. Ele quer justamente que você descubra quem é a quantidade que tem aqui. Se eu virar para você e falar assim, olha, que eu compro da marca C, eu estou excluindo comprar a marca P? Não. Se eu falar que eu compro apenas a marca C, aí sim, aí eu estaria excluindo, estaria pegando só esse pessoal aqui.
Se eu sei que o total é de 150 pessoas, já foram quantas pessoas que compram os dois tipos? X. Ué, professor, então só vai sobrar as pessoas que compram apenas C, basta pegar 150, que é o conjunto C, retirar aquelas que compram os dois, para eu não contar ele duas vezes. Ah, prof, então é a mesma coisa aqui, ó. A marca P é um total de 75. Se eu retiro quem compra os dois, eu vou ter quem compra apenas o P. Perfeito? Tem alguém aqui fora, galerinha, que não compra nenhum deles? Tem não. Ele falou que todo mundo compra uma das marcas. Então o que eu posso concluir, professor? O total de pessoas que foram pesquisadas eram quantas? 200. Então se eu pegar as 150 que compram a marca C, ou seja, 150, tudo isso aqui, ó, mais as que compram apenas a marca P, ó, 75 menos X, tem que dar um total de quantas pessoas, gente? 200. Ele quer que eu descubra justamente quem? O X. Ah, professor, então calma aí. Esse aqui, ó, 225 menos X é igual a 200. Arruma essa equação do primeiro grau. X só pode ser quanto? 25. Então significa o quê? Ó, vou desenhar aqui de novo. Olha que bacana, gente. Olha que bacaninha, olha que bacaninha. Olha o que você conclui. Que as pessoas que compram ambas as marcas, tanto C quanto P, são quantas? São 25. Aí a gente pode brincar. O que seria C menos P? Ou seja, as pessoas que compram apenas o tipo de marca C. Ué, professora, se tudo isso aqui é 150 e eu já tenho 25 aqui, sobra quanto, gente? 125 compram apenas C. Podia fazer a mesma pergunta agora. E quantas compram, então, apenas a marca P? Ué, prof, dos 75, eu tiro os 25, compram as duas, quantas? 50. Perceberam? Aí a gente pode julgar os itens. Entendeu? Eu posso brincar com vocês assim. Pode-se afirmar que 175 pessoas compram apenas uma dessas marcas. Certo ou errado? De novo, 175 pessoas compram apenas uma destas marcas. Ué, professor, apenas uma dessas é o 125 e é o 50. 125 mais 50, 175. Bem, vamos seguir, vamos aumentar um pouquinho agora. Olha lá, uma pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar o tipo de filme preferido entre os 145 alunos do ensino médio. Galera, eu vou botar entre diagramas aqui, ó. Vou botar A para dizer que é animação, C para dizer que é comédia e F para dizer que é ficção. Tudo bem? Nem sei se vai ter essa interseção toda, mas vamos lá, vou continuar lendo. Nessa pesquisa, a animação teve 60 votos. Vamos representar? O número de elementos do conjunto A é igual a 60 votos. O número de elementos do comédia é igual a 85. O número de elementos da ficção é igual a 55. Olha que maravilha, estou começando a construir minha questão. Aí ele continua. Sabe-se ainda que 20 alunos votaram em animação e comédia. Professora, uma coisa e outra, animação e comédia, ambos interseção. É um total de quantas pessoas? 20. 30 votaram em comédia e ficção. Gente, comédia e ficção, interseção entre eles, um total de 30. Maravilha. Professora, teve mais. Entre, 10 votaram em animação e ficção. Um total de quantos? 10. E olha que maravilha. E ainda tiveram 5 que votaram nos 3. Esses 5 gostam dos 3 tipos. A, C e F. Um total de 5. O que a gente aprendeu? Prof, aqui ó, é a chave do negócio. Por quê? Para eu não considerar e não contar com duplicidade as pessoas. Porque quando eu falo que eu gosto de comédia, não significa que eu não goste dos outros. Se eu falar que eu gosto apenas de comédia, aí sim. Aí eu justifica que é apenas comédia, mas nenhum outro tipo de filme. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu começo pela interseção dos 3, ó. Eu sei que eu tenho 5 pessoas aqui, ao todo. Certo? Os 3 que gostam dos 3 tipos. Vou voltar agora, vamos subindo. Quantas gostam de animação e ficção? Calma aí, professora. Animação e ficção, vê se você concorda comigo. É isso aqui, ó. É o que gosta dos dois ao mesmo tempo. É um total de 10.
Prof, se eu já tenho 5 aqui, falta quanto para completar essa parte vermelha? Mais 5 para fechar os 10. Sobe mais um pouquinho. A parte agora de comédia com ficção, vou pintar de azul para você perceber, ó. Comédia com ficção, professora, é isso aqui em azul. Tem que dar um total de 30. Se eu já tenho 5 ali, ó, esse pedacinho aqui faz parte, não faz? Então quanto falta para os 30? Ué, prof, 25. Maravilha, sobe mais um pouquinho. Agora é ação e comédia. Vamos pintar de verde. Ação e comédia ao mesmo tempo. É um total de quantas? 20, prof. Já tenho quanto aqui, ó? 5. Faltam quantos, então? Para os 20? 15. Estamos subindo, vamos melhorar. O total de ficção, gente, total de ficção é isso aqui, ó. Deixa eu até pintar com outra cor aqui. Só um segundinho. Pintar de amarelo, ó. Ficção é tudo isso aqui, gente. Tudo que está em amarelo. Tudo bem? Fala pra mim, tem que dar um total de quanto? 55. Me ajuda. 25, ó, 25 com mais 5 dá quanto? Prof, dá 30. 30 com mais 5 dá 35. Se tem que ter um total de 25, quanto falta aqui, gente, para completar os 55? 20, prof. Então eu sei que 20 gostam apenas de ficção. Sobe mais um pouquinho, pessoal. Agora eu vou pintar de outra cor também. Vou pintar aqui, ó, de vermelhinho. A parte de comédia é tudo isso aqui. Tudo bem? Eu sei que a comédia é um total de 85. Me ajuda. 25 mais 5 já dá 30. 30 mais 15, professora, 45. Quanto falta para completar os 85? 40. Então 40 gostam apenas de comédia. Ah, prof, tá fácil agora. 60 é de animação. Vamos lá. 5 mais 5, 10. 10 com mais 15, você fala 25. Para completar os 60, prof, faltam quantos? 35. Então 35 gostam apenas de animação. Olha a pergunta que ele fez. Determine quantos alunos votaram somente em comédia. Galera, somente. Apenas em comédia. Vê se você concorda comigo que apenas em comédia, ó, apenas em comédia, são esses 40 alunos. É, prof. Ou seja, 40 alunos votaram apenas em comédia. Prof, por que você não considera esse resto aqui, ó? Esse. Porque esses votaram em mais de um. Não apenas em comédia. Votaram, de repente, em comédia e ação. Votaram em comédia, ação e ficção. Então, apenas em comédia são os 40. Tudo bem? Numa boa? Vamos seguir? Galera, a gente falou, além da união, da interseção, da diferença, eu ainda comentei com vocês, né, sobre o complementar. Prof, o que era o complementar mesmo? Ele era muito próximo de quem? Da diferença. Que divergia não, né? Qual era a diferença deles para o A menos B, para o B menos A? É que eles tinham que ser o quê? Um tem que ser subconjunto do outro. Tipo assim, ó, o meu conjunto A, dentro dele, o meu conjunto B deve estar presente. Então o B tem que ser subconjunto de A. Ó. Vou inventar aqui, ó, 0 e 1. Aí vou botar o conjunto A como 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 e 4. O que vem a ser o complementar de B, ou melhor, né? O que vem a ser o complementar, ó, presta atenção até no jeito que a gente fala, tá? Quando a gente fala assim, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B, ou seja, estão apenas em A, não fazem parte de jeito nenhum de B. Beleza? Quando eu falo complementar, olha, simbologia aqui, B e A. Isso aqui é o equivalente a quem? A A menos B. Por quê? O que eu estou te perguntando? O B, ele obrigatoriamente tem que ser subconjunto. Então, o que falta para o B se tornar o A? Ou seja, o que pertence apenas a A que não pertence a B, sendo ele um subconjunto? Ué, professor, o 2, o 3 e o 4. Exatamente. Então, é a ideia da diferença. Belezinha? Prestem atenção na simbologia. E lembrem que eles têm que ser, um tem que ser o quê? Subconjunto do outro. Um deve estar contido no outro. Galera, vamos brincar agora com as operações. As operações eu posso escrevê-las para vocês, né? Cobrar de vocês. Elas na forma, né? Tabularzinha, na forma da propriedade. Posso cobrar na forma também o quê? Do diagrama. Então, olha só, eu quero que você saiba visualizar. O que seria E menos F?
Professora, E menos F é o que está exclusivamente em E e não faz parte de jeito nenhum de F. Galera, vocês concordam que isso aqui, ó, é a interseção de E com F? Concordam? O vermelhinho? Sim? Beleza. Você concorda que isso aqui faz parte de E, isso aqui faz parte de E, isso aqui também faz parte de E? Mas você concorda que o 3, o 4 e o 5, eles fazem a parte apenas de E? Não fazem parte de jeito nenhum de F? Ei, professora, beleza, então vamos escrever, ó. A primeira parte ali é o 3, o 4 e o 5. Ele quer que eu pegue isso aqui e una com a interseção de G e F. Calma aí, professora, vamos lá. G e F. A interseção de G e de F, vocês concordam que é isso aqui, ó, o 8 e o 9? Faz parte tanto de G quanto de F? O 8 e o 9. Gente, qual é a ideia da união? Professora, pego tudo, faz parte de um ou de outro. 3, 4, 5, 8 e 9. Você acabou de resolver uma questãozinha envolvendo diagramas e envolvendo as operações, diferença, interseção e união, que a gente trabalhou. Belezinha? Olha lá, vamos melhorar. Questãozinha da PUC. Bem bacaninha essa questão, galera. Bem bacaninha mesmo. Vamos com atenção. Eu viro para você e te dou esses conjuntos e subconjuntos aqui. Tudo bem? Conjunto N é o conjunto dos números naturais. Conjunto P, presta atenção. Olha lá a ideiazinha de intervalo, inclusive. Conjunto P, ele inclui o 6? Inclui, professora. Ele é maior ou igual a 6. E são números o que mesmo? Naturais. Então, 6, 7, 8, 9, 10. E lá vai, concorda? Até chegar aonde? No 20. Tá, prof. Esse é o conjunto P. Dentro desse conjunto, ele está pegando um subconjuntozinho, que é o subconjunto A. Olha lá, os elementos pertencem a quem? A P. Pertencem aqui, então. Só que somente os elementos o quê? Pares. Ah, prof, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o próprio 20. Beleza? O conjunto B, olha que interessante, o conjunto B é formado também por elementos desse conjunto aqui P. Só que ele tem uma característica, são os divisores de quem, gente? De 48. Prof, eu sei que 1 é divisor de todo mundo. 48 é par, dá por 2. Professora, 48, se eu somar os algarismos 4 e 8, dá 12, faz parte da tabuada do 3, dá por 3 também. Prof, se ele dá por 2, ele vai dar aqui, ó, por 4, 2 ao quadrado. Prof, se ele dá por 2, por 3, por 4, 2 vezes 3 dá 6, então ele dá por 6 também. Prof, 2 vezes 4 dá 8, então ele dá por 8 também. Opa, 3 vezes 4 dá 12, então ele dá 12 também. 4 vezes 4 dá 16, prof, também dá. Olha que maravilha, gente. Além de 16, 4 vezes 6 dá 24. Dá por 24 também. Prof, e aí 24 o dobro dá 48, que é o próprio 48. Esses são os divisores de 48. O conjunto C, galera, agora é o conjunto formado pelos elementos também de P, só que eles têm que ser múltiplos de 5. Prof, os múltiplos de 5 terminam em 0 e 5. Então o primeiro depois do 6 quem é, prof? 10. Depois 15 e por último 20, que só vai até o 20. Maravilha? Pronto, consegui descrever os subconjuntos formados aí, A, B e C. A pergunta dele é, olha as operaçõezinhas. O que seria A menos B? Prof, o que está apenas em A que não faz parte de jeito nenhum de B? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Olha lá, olha para o conjunto A, tem que estar em A e não pode estar em B de jeito nenhum. O 6, galera, está em A e está em B? Tá, então não pode. O 8 está em A e está em B? Tá também, professor, então também não pode. O 10, galerinha, está em A? Tá. Tá em B? Tá não, prof. Opa, então já pode. Vamos seguir. O 12 tá em A? Tá. Tá em B? Tá. Então não pode, prof. Opa, o 14, prof, tá em A e não tá em B. Maravilha, pode. O 16 lascou, prof, olha lá. O 16 tá em A e tá em B também. Tudo bem? Prof, em compensação, ó, o 18 tá em A e não tá em B. Tudo bem? Assim como o 20 tá em A e não tá em B. Prof, então na real, ó, os elementos que eu tenho agora de A menos B são os vermelhinhos 10, 14, 18 e 20. Ele quer que eu pegue esse conjunto e faça a interseção
Com o conjunto o que, gente? C. Com o conjunto 10, 15 e 20. O que é a interseção? É o que está presente nos dois ao mesmo tempo. Show, prof. 10 e quem mais, gente? E 20. 10 e 20. A pergunta dele é, quantos elementos tem, então, essa operação que a gente fez? O novo conjunto formado, quantos elementos? 2. Letra A. Show, show, show. Vamos seguir a linha. Trabalhamos com a ideia sempre também de intervalos, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente está trabalhando só com números naturais, números inteiros. Quando eu escrevo um intervalo, galera, você aprendeu que o intervalo, se ele for fechado, se ele incluir os elementos A e B, eu represento assim, ó, entre, na verdade, entre o meu colchetezinho virado para dentro. Se eu incluir o A, mas não incluir o B está fora. Era o colchetinho formado para onde? Para fora. Tipo assim, gente, ó, os elementos X tal que são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 5. Eu estou incluindo todos os elementos que vão de 1 até onde? Até 5. Lembra que eu não estou pegando somente números inteiros, 2, 3, 4, não. Quando eu escrevo assim, eu estou pegando os números reais. Eita, poxa, 1,0001, 1,89999, exato, eu estou pegando todos os elementos. O que a gente lembra? Quando a bolinha é fechada, é porque eu estou incluindo o elemento. Quando a bolinha for aberta, ó, assim, ó, fechada em 1, vai chegar até próximo de 3, aberto em 3. O meu intervalo, então, ó, fechado em 1 e aberto em 3. Prof, a gente pode representar esse aberto como parênteses também, né? Pode, porque os parênteses indicam que não incluem os elementos. Tudo bem? Vamos brincar, então? Suponha, então, ó, meu conjunto dos reais, tá? Olha para o meu conjunto A. Ele não inclui o menos 2 e inclui o 3. Prof, então ele está assim, meu conjunto A na reta numérica, para a gente deixar bonitinho. Olha o que eu tenho. Vou botar aqui, ó, menos 2, aberto em menos 2 e fechado em 3. Todos os números que estão aqui, ó, entre eles, tirando o 2 negativo e incluindo o 3 positivo, fazem parte do conjunto A. Olha o conjunto B, galera. Vamos representar na retinha também. Vai de 0, não inclui o 0. Bolinha aberta. E vai até chegar no 4. Olha lá. O 4 inclui. Bolinha fechada. Isso aqui é o intervalo. Beleza? Do conjuntinho B. Deixa eu só apagar aqui para ter espaço, galera. Não. Aí, deixa eu tentar apagar aqui, então. Só para ter espaço para vocês. Vamos lá. Olha lá. Segue. Olha as perguntas. Depois que a gente monta o intervalo, ele fica brincando com quem? Com as operações. Olha as operações que a gente trabalhou. A primeira pergunta que ele faz é: qual vai ser a união de A com B? Gente, vamos representar na minha reta numérica aqui. Gente, unir A e B é pegar tudo de A, tudo de B. Ué, prof, então vai de menos 2 até onde? Até bolinha fechada onde? 4. Todos os elementos, então, que estão variando de menos 2 até chegar no 4, eu estou incluindo. Belezinha? Tranquilos? Ok, professora, isso é a união. Agora, olha a interseção. A interseção, gente, é o que faz parte dos dois ao mesmo tempo. Me ajuda. Vou botar pontilhado para facilitar a sua visualização. Vamos botar pontilhadinho aqui. Repara, gente, quando eu pergunto a interseção, tem que estar nos dois. Vocês concordam que esse pedacinho verde está aqui, mas não está aqui, ó? Então não é interseção. Esse pedacinho verde aqui, ó, está aqui e não está aqui. Mas em compensação, esse pedacinho vermelho, de 0 até 3, você concorda que faz parte dos dois ao mesmo tempo? Faz. O 0 não, né? Deixa eu só botar aqui, ó. O 0 não. Por quê? Porque ele não faz parte de B. A direita de 0 sim. Até chegar onde, gente? Até chegar no 3. O 3 faz parte dos dois ao mesmo tempo? Faz, prof. Então a interseção é justamente quem que eu vou escrever ali? De 0 até 3. Tudo bem? Tá claro para todo mundo numa boa mesmo? Sim. Beleza, depois vamos escrever na forma de sentença, tá? Usando a simbologia, bem bacana. Olha o que ele pede agora. Agora eu quero, prof, A menos B. Vem comigo, galera. O que faz parte apenas de A que não faz parte de B? Apenas de A.
Você concorda que esse pedacinho que eu estou pintando azul, ó, ele faz parte apenas de A? Ele não está justamente aqui, ó, em B? Ué, professor, então esse pedacinho é de menos 2, tudo bem? Até chegar onde? Até chegar no 0. Esse pedacinho aqui, ó, faz parte de A, mas não faz parte de B. Vocês concordam que no conjunto A, ó, no meu conjunto A, o 0 está dentro? Tá. Então a bolinha dele é o quê? Fechada. Tudo bem? Eu incluo ele, porque ele não está incluído no B. Então faz parte apenas de A. Prof, para fechar, eu posso fazer a pergunta contrária agora. O que está apenas em B e não está em A? Me ajuda, vou pintar de amarelinho. O que faz parte de B que não faz parte de A? Você concorda aqui, ó? Esse pedacinho de 3, aberto em 3. Por que aberto em 3? Porque o 3 está no A. Então, se eu pintar, eu vou estar dizendo que está em A e em B, e eu não quero que esteja em A. Tem que estar apenas em B. Então, do 3 em diante, ó, eu tenho justamente a diferença. Prof, como que a gente poderia escrever, né, na forma de uma sentença? Olha só para a gente brincar um pouquinho aqui. Vocês concordam que eu posso representar o B menos A assim, ó? Aberto em 3, fechado em 4. Posso representar aberto em 2, pode ser em forma de parênteses também, fechado em 0. Posso representar aberto em 0, fechado em 3. E aqui, gente, aberto em menos 2 e fechado em 4. Maneiras que tem para escrever. Prof, mas você também tinha sentença. Tenho, ó, posso escrever aqui, ó, pode dar isso aqui, tá? X pertencente ao conjunto dos reais, então, tal que x ele é maior que 3, não pode ser igual, hein? E menor ou igual a 4. Posso escrever assim também. Belezinha, belezinha, belezinha? Tranquilos? Vamos seguir? Depois vocês façam a letra B. Bonito. Olha a questão 4. Às vezes, eles não falam, né? Não é uma situaçãozinha problema, tantas pessoas gostam do filme tal, tantos... Não, eles escrevem, na verdade, na sentença, o número de elementos de cada conjunto. Então, eu tenho dois conjuntos. Ele está falando para mim que o número de elementos do conjunto B são 30, que o número de elementos que tem na diferença A com B são 10. Calma aí, prof. Então, vamos representar no diagrama que é mais gostoso, ó, de visualizar. Eu estou te falando que esse conjunto inteiro aqui, ó, que eu vou pintar de azul, ele inteirinho, tem um total de 30 pessoas. Tudo bem? Quando ele vira para mim e fala assim, o número de elementos de A menos B. Gente, A menos B é o que faz parte apenas de quem? De A. É o que eu estou te pintando de verde aqui, ó. Não pode fazer parte de B de jeito nenhum. Ué, professor, ele está dando então que aqui são 10. Maravilha. Ele está dando que é a interseção, gente, que faz parte dos dois, são 5. Aí a pergunta dele é, qual é a quantidade de pessoas que está aqui, ó? Apenas em B, e depois qual é a quantidade total de pessoas, ó? A união com B. Calma aí, prof. Se 30 pessoas é o conjunto azul, você já tem 5 aqui. Faltam quantos para completar os 30, gente? 25. Ah não, prof, muito fácil então. Então eu já sei que o número de elementos que estão em B e não estão em A, estão apenas em B, são quantos? 25. Prof, a união disso aqui é juntar tudo, não é? É, galera, quanto que dá? 10 mais 5? 15. 15 mais 25, galerinha. Professora, 40. Fechou? Tranquilo? Só pra gente representar na forma de número de elementos. Belezinha? Então você tinha 15, ó, mais 25. Essa questão eu acho top, top, top. Vamos comigo. Essa questão já é uma questãozinha CESP. Bora lá, questãozinha UNB, o que vocês vão encarar lá na frente. E é uma questão bem inteligente. Bem, bem inteligente. Se você se organizar, tudo você vai falar assim, nossa, é muito fácil, prof. Uma organização contratou convênios com plano de saúde, plano de previdência privada e uma seguradora de veículos para adesão voluntária de seus 5.350 empregados. Galera, ó, número total tá aqui. Então contratou para toda essa galerinha aí, beleza? Olha as informações. Sabe-se que as adesões ficaram assim distribuídas. Vamos fazer assim, ó, só para a gente representar que vai ficar melhor? Ó, vou botar nos nossos diagramazinhos aqui, para facilitar. Vou chamar de previdência privada de P, beleza? Puxa, eu só arrumar aqui que ficou. Deixa eu botar para cá. Vou botar aqui, previdência privada de P. Vou chamar o outro que é previdência privada, plano de saúde, né? Plano de saúde vou chamar de S.
E seguradora de veículos, a gente vai chamar de V, porque é tudo plano, aí para não ficar PP, tá? Então aqui é previdência, aqui é saúde e aqui é veículos, tá? Só pra gente se organizar. Vamos lá. Professor, a gente já sacou que a parte mais importante, sempre, é descobrir justamente o miolinho. A quantidade dos três. Porque a partir dali eu consigo montar os conjuntos sem contar repetidamente alguém, né? Sem cair nisso. Vamos tentar ler de baixo para cima, só para te ajudar. 280 pessoas não aderiram a nenhum dos planos. Prof, então nesse caso, tenho 280 pessoas aqui fora. Perfeito. Eu já sei que tudo isso aqui é um total, um universo de 5.350 empregados, incluindo os 280 que não quiseram nenhuma das três modalidades. 350 aderiram às três. Ah, prof, entendi onde você queria chegar. Ó, 350 nas três. Vamos subindo? 2.280 aderiram ao plano de previdência. Tá, prof, agora já lascou. Já lascou por quê, prof? Porque eu sei que ó, a previdência é esse azul aqui. Tudo isso aqui, beleza. Tudo isso aqui, o azulzinho todinho, é um total de 2.280. Ok. Só que eu não sei quantos estão aqui, quantos estão apenas previdência, quantos estão apenas previdência e veículo, não sei. Então, continuo subindo. 320 aderiram apenas ao seguro de veículos. Opa. Prof, apenas aos veículos está aqui, ó. Apenas ao veículo, 320. Continua subindo. 1.230 aderiram aos planos de saúde e de previdência. Me ajuda, galera. Deixa eu pintar aqui de outra cor. Aqui, ó. Saúde e previdência, que ele falou. Ó. Saúde e previdência. Vamos pintar de verde. Saúde e previdência. É isso aqui. Ele está falando que é um total de quanto? 1.230. Galera, se eu já tenho 350 bem aqui, para completar os 1.230, basta fazer 1.230 menos 350. Prof, vai dar 880. Então eu tenho 880 que fazem apenas plano de saúde e previdência. Apenas. Tudo bem? Continua subindo. 580 aderiram ao seguro de veículos e ao plano de previdência. Vamos pintar de outra cor. Vamos botar de amarelo. Ele está falando de seguro de veículos e plano de previdência. Professor, seguro de veículos e plano de previdência seria esse amarelo aqui, ó. Tudo bem? Previdência e veículos. Já tenho 350. Tem que dar um total de quanto, prof? De 580. Falta quanto, então? 230, ó. 230 mais 350, 580. Até aí numa boa? Sobe mais um pouquinho. 870 ao plano de saúde e seguro de veículos. Prof, saúde e veículos seria isso aqui tudo, ó. Tá? Que eu pintei aqui. Se já tem 350. Para completar os 870, prof, faltam quantos? 520. Ó, 870, falta 520. Vamos seguir. Lembra que lá embaixo, ó, eu tinha lido que a previdência era um total de 2.280. Então você concorda que a previdência é o azul. Galera, se eu pegar 880 com os 350, com os 230, o que tiver faltando para 2.280 é o apenas previdência. Até aí numa boa? Beleza, prof. Só que agora como é que a gente vai descobrir, prof? Esse aqui, ó, o apenas saúde. Gente, se você sabe que o total é 5.350, pega esse 5.350, tira os 280 que estão aqui fora. Ou seja, os 280 que não fizeram parte de nenhum desses. Ah, prof, 5.350 menos 280, eu já sei que vai dar 5.070. O que significa isso, gente? 5.070, vou pintar aqui, ó, para vocês. Deixa eu pintar... Deixa eu ver se tem outra cor aqui. Ai, calma aí. Pintar de verde. Vocês concordam, então, que, tirando os 280, tudo isso aqui, ó, que eu vou pintar de verde, ó, tudinho que eu vou pintar de verde, tem que dar justamente quem? Os 5.070. Ah, prof, então agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque você sabe que todo o P aqui, ó, todo o azulzinho, já é 2.280. Tudo bem? Se eu juntar com essa interrogação,
Se eu juntar com esses 520, se eu juntar com esses 320 aqui, beleza, prof. Se eu juntar com os 230, não, prof, cuidado. Se você juntar de novo, ó, você vai estar repetindo a pessoa. Lembrou? Beleza. Se eu juntar isso aqui tudo, galera, tem que dar um total de quanto mesmo? De 5.070. Me ajuda, vamos fazer continha. Pega os 5.070, tira 520, tira 320 e tira 2.280. Prof, adivinha quanto vai dar? 1.950. Galera, significa que aqui, ó, eu tenho 1.950 pessoas. Agora eu vou julgar os itens que a UNB quer que eu julgue. Mais de 2.000 aderiram apenas ao plano de saúde. Galera, apenas o plano de saúde, 1.950. Errado. O número de empregados que aderiram apenas aos planos de saúde e previdência. Galera, saúde e previdência. Saúde e previdência é tudo isso aqui, não é? Quando ele fala apenas aos dois, eu não posso pegar os 350. Foi um total de quanto? De 880. Ele falou que foi de 850. Errado. O número de empregados que aderiram a apenas 2 modalidades de convênio foi inferior a 1.650. Vê se você consegue perceber isso comigo. Galera, aqui, ó, 880 foi apenas para saúde e para previdência. 520, galera, foi para apenas saúde e veículos. E você concorda que 230 foi para apenas previdência e veículos? Se eu somar, faz aí na sua calculadora bonitinho. Não, nem precisa de calculadora, né, gente? 880. Quando você soma com 520, prof, 9.400. Quando você soma com mais 230, oh meu Deus do céu, 880 com mais 520 deu 1.400. Tudo bem? Com mais os 230, 1.630. Prof, 1.630 é menos que 1.650? É. Então ficou errado, errado, certo. Viram que questão maravilhosa do CESP? Pra gente fechar com chave de ouro. Certo, certo, certo? Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, beleza? E até uma próxima. Uma feliz Páscoa para vocês, um beijo grande. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado.